Olá, estamos online. Se liga! Agora é 23 horas em São Paulo. Olha aí, já entrou a Cida, Camila. Bem-vindas ao Carlos Munhoz, meu amigo, marido da Genusa, a Júlia, Lorena, a Márcia. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu tô gostando desse negócio, sabia? A Simone, ao Ricardo Requetes, falei com ele hoje. A Cris. Bem-vindos, bem-vindo povo. Ao som de Paulo César Baruch. É isso aí, galera. Vamos chegando. Chega aí, ó. Tem um botãozinho aqui, ó. Clica nele e chama geral. Chama todo mundo que você conhece aí. Você top hoje, hein? Você top, ó. Todo mundo que eu conheço aqui, ó. Hoje nós temos uma convidada special. Tô bem alegre, Simone. Tô bem alegre porque Jesus é o dono da nossa vida, é o dono da minha vida. A gente tá meio borocochô, né? Tá meio pra baixo assim, mas a gente tem que lembrar, ir lá na Bíblia lá e falar assim e ler lá, que tudo já foi conquistado na cruz do Calvário. E eu não perco tempo em lamento quando eu lembro que Ele me ama. Aleluia. Bem-vindos, bem-vindos. Olha ele aí, ó. Oliver Barber, o Oliver Barber. Chegamos. Aqui, ó. Dudes Pérez, seja bem-vinda. Não, cara, é Baruque. Barucão. O Oliver tá perguntando se é o Eli. Não é o Eli Soares. Esse é o Barucácio. Adriana Lúcia. A Lu Batista. A Lu Bueno. Família Bueno. Cadê o Cleito, Lu? Diz que o Cleito vai deixar a barba crescer. Tá deixando a barba crescer? Deixa eu ver se é o Cacau. Não é, cara. É um outro cara aqui, um outro feio aqui, ó. Henricão. The High. Aleluia. Hoje, quinta-feira, à noite. Eu não sei que hora que você tá vendo esse vídeo. Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Good morning, good night. A Genusa Munhoz. Aí, olha, mais um cliente pra tu aí, ó. Diz que o Cleitão quer deixar a barba assim, ó. Aí é só contigo, né? Aí, ó. Ainá. Bem-vindos. A Genusa é casada com o Carlos, que já entrou lá em cima, lá. Como é que tá o som aí? Como é que tá a iluminação aí? Estão me vendo bem?
Estão me ouvindo bem? Ó, o pastor Paulo entrou aí. Tivemos uma live aí muito boa, muito top. Ó, o Rodrigo. Acho que é o Cleiton. Na direção do mestre, quem é? O Cleiton? Se revela aí, cabra. Não? Ah, deve ser. Quem é? Não sei quem é. Se revele. Ah, é a Genusa. A Genusa tem um canal muito legal no Instagram. Existo logo como. Ou como logo existo. Qual que é aí? Manda aí. Engrandecei ao Senhor. Porque com essa música hoje na minha cabeça, fui procurar, falei, é essa que nós vamos iniciar nossa live hoje. É bom, né? Na direção do mestre, é isso aí. Gente, vamos chegando. Aos poucos o povo vai chegando aí. Eu tenho falado, né, que essas lives aqui é pra gente sair com algo prático, né? Com conteúdo legal, né? Ah, entendi, Gê. Existo logo como. Fala só sobre comida. E, mano, toda vez que eu vejo as fotos lá, vejo as coisas lá, fico com fome, viu? Se essa era a intenção, conseguiu. Um gordo fica com fome. A Márcia Cássia. Bem-vinda, Márcia. E na direção do mestre é de teatro. Gente, a Genusa, ela é muito legal. Ela faz umas coisas assim. Ó, pra vocês terem uma ideia, na apresentação do TCC dela, no seminário, lá no Betel, ela falou sobre o teatro. E como que ela foi para a apresentação do TCC? Ela foi maquiada. Uma maquiagem artística. Cara, foi muito legal, foi impactante. Foi muito top, muito top. Vamos marcar, G, para você dividir tela aqui comigo. Você, o Carlos. Topa? Pastora Sônia, olha aí. Eu vou fazer, Cris. Ela tem que estar maquiada, hein? Tem que estar maquiada, senão nem aceita. Eu desligo a tela, fecho a tela assim, ó, pra você. Glória a Deus. Pessoal, então eu tenho aqui, né? Cara, eu queria ter tempo e assim, muita disposição para trazer todo mundo aqui, né? Eu tenho muita gente para trazer aqui para vocês conhecer. Cara, é uma lista assim incrível, né? E então a gente vai trazendo tal aos pouquinhos, né? Para vocês conhecer aqueles que eu conheço, né? Para que aqueles que você não conhece, você passe a conhecer. Parece tão óbvio, né? Mas é para que você saiba que tem muita gente boa, sabe? Tem muita gente ruim, tem, mas vamos deixar, a gente pode ir juntos, né? Orar e juntos a gente transformar essas pessoas, né? Através da palavra de Deus, do evangelho, do testemunho, né? Então essas pessoas que eu tenho trazido são pessoas que pode ser seu amigo também, pode ser sua amiga também, né? Então por isso que eu sempre falo, com o meu convidado, segue eles lá nas redes sociais, né? Não é para ser famoso não, é para que você tenha, quanto mais gente boa a gente tem do lado, né? Vai moldando, vai nos moldando, né? Eu vivo no meio de pessoas muito
incríveis, assim, sabe? Eu conheci pessoas incríveis no tempo que eu passei no Betel, pessoas que eu vou carregar pro resto da minha vida, do meu ministério. Aí tá aí, chegou o pastor, é pastor, hein? Agora vamos ver, hein? Não pode te falar mais qualquer coisa. Eles estão de olho. Glória a Deus. E aí, diante disso, eu fiz uma lista, e essa lista não para de crescer, né? Porque eu quero trazer pessoas aqui para que vocês sejam edificados, né? Sejam abençoados, né? Da forma que eu sou abençoado. Eu sou muito feliz por ter a vida que eu tenho. Eu não trocaria minha vida com a de ninguém. Com a de ninguém. Eu vivo feliz, eu sou feliz, né? Tenho meus perrengues, tenho meus problemas, mas eu não troco a minha vida com a vida de ninguém, né? E eu quero compartilhar isso com vocês, né? Quero compartilhar os amigos que eu tenho, as pessoas que eu tenho ao meu redor, eu quero compartilhar com vocês. Entendeu? Pega essa. Pega a visão, né? Como diz o Rick Chester. Então, eu vou chamar essa pessoa aqui, né? Para de enrolar. Mas antes eu quero falar um pouco dela, né? Nós estudamos juntos lá no Betel também. É uma convidada, né? Estudamos juntos lá no Betel. Ela trabalhou um tempo na IBM. Meu, a menina fala muito inglês, já viajou muito para os States. E ela lê demais, lê muito, muito, muito. Então ela é escritora, ela é louca pelo C.S. Lewis. Falou de C.S. Lewis, ela tá dentro. Né? Ela fala de vida sem papel. Vida sem papel. O que é vida sem papel? Nós temos os livros físicos e temos os livros que são os e-books, né? Os livros virtuais. Eu tenho até meu Kindle, tá ali, ó. Deixa ali, porque eu tenho muitos livros ali. Eu aprendi a gostar do Kindle porque ela me incentivou, ela me ajudou a entender como é que funciona essa paradinha aí. E hoje eu curto demais meu Kindle. Então, eu vou chamar ela aqui, né? Pra nós ir conversando e batendo papo. Cadê ela? Tá aqui. E eu li uma coisa no Insta dela que eu achei demais, cara. No Insta dela, na bio na bio do Insta, tá assim, olha ela aí, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sidney. Boa noite, Márcia. E aí, Cris? Tô bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Quero agradecer aí o convite, viu? Fico muito feliz de estar participando aqui dessa live com você, com os teus convidados. Muito bacana mesmo. Obrigada, viu? Cris, você é, como dizia o Guerra, né? Você é uma fofa, né? A Cris me ajudou. Na verdade... Ajudou eu não, né? Ajudou eu e toda a turma, né? Lá do Betel, lá, né? Ajudou no TCC, na formatação. Nossa, foi muito legal. Não, foi muito legal. Mas, na verdade, quem inventou essa de Cris, a Cris é uma fofa, foi a Genusa. Ah, foi a Genusa? Está aí conectada a responsável. Aí, Gê, pegou, hein? E, Cris, eu li na bio do seu Instagram, cara, eu achei demais. O pessoal tá assim, ó, na bio do Instagram da Cris. Profissional de TI por vocação, escritora por paixão, serva de Jesus Cristo pela graça e anunciando o evangelho por amor. Cara, isso te define, Cris? Eu acredito que sim, eu fiz vários rascunhos, na verdade, e se você bem lembra, né, da época do seminário, o meu primeiro rascunho tinha umas 10 frases, pelo menos, né? Então, por causa da limitação, fui cortando, então eu deixei essas 4 que eu acredito que são as fundamentais, né, as que nesse momento, pelo menos, me definem mais. Ô, Cris, você estava falando pessoal aqui, né? Você estava ouvindo aí, você trabalhou um tempo na IBM, não foi? Foi, 15 anos. 15 anos? 15 anos, trabalhei 15 anos na IBM. Eu comecei a carreira... Oi, desculpa, acho que... Eu comecei minha carreira dando aula de inglês, primeira coisa. É interessante até, porque você fala bastante de vocação, de chamado, que eu acho muito bacana isso, né, a tua paixão. E é uma coisa que a gente para analisar, para olhar para trás, e eu vejo muito a mão de Deus ao longo da minha carreira, me guiando aonde eu nem tinha noção ainda de qual era o meu chamado, de qual que era o meu perfil, o meu talento, o que Deus, sabe, o propósito de Deus para minha vida.
E hoje eu vejo alguns pontos muito claros e alguns ainda estão se encaixando, para te falar a verdade, né? Porque tem talentos que eu ainda sinto assim como se fosse uma peça solta do quebra-cabeça, sabe? Que eu olho assim e falo, peraí, como é que eu vou encaixar com os demais? E Deus vai desenvolvendo. O escritora, por exemplo, que eu tive entre aspas, a ousadia de colocar aí no meu perfil, porque é algo que Deus está me chamando agora, assim, sabe? É o momento que eu sinto agora Deus me chamando para escrever. Muito, sabe? Muito forte isso. E então a parte de TI, que também desde criança eu sou apaixonada por tecnologia, e quando eu falo desde criança, faz tempo, tá, gente? Então era assim, eu me lembro, o primeiro contato assim foi numa reportagem do Fantástico, que eles estavam mostrando a primeira família que tinha comprado um IBM PC no Brasil. E foram fazer lá uma reportagem. E eu vi aquilo e fiquei apaixonada. Sabe? É muito interessante, né? E aí, né, pulando aí vários anos para frente, né, estou eu mergulhada na tecnologia, sempre gostei muito, sempre fui muito fuçona. Eu brinco que eu falo que eu acho que eu nasci pelo menos uns 20 anos antes, porque hoje em dia eu estaria na normalidade, né? Sabe aquela criança que pega o celular e já sai mexendo, né? Sabe como é que é? E eu era assim naquela época, né? Gostava muito. Mas, assim, mas ao longo de toda a minha carreira eu vejo um ponto em comum, que é o ensino. É muito interessante, porque é uma coisa assim que eu sempre me identifiquei muito, e por todas as empresas que eu passei, eu comecei dando aula de inglês, para você ter uma ideia. Então, primeira experiência, primeiro trabalho mesmo que eu tive foi dar aula de inglês. E aí depois fui trabalhar na USP, trabalhei num laboratório de pesquisa, lá na Politécnica, e embora a minha função lá fosse programadora, eles começaram a dar aulas para arrecadar fundos, né? Eles começaram a dar aulas para empresas e dos sistemas que a gente usava lá, né? E eles me chamaram para fazer um teste, né? Chamaram todos os estagiários, na época eu era estagiária, né? Todos os estagiários lá, e eu acabei entrando na escala dos professores. Olha que interessante, legal. Né? Muito legal, muito legal. E era uma coisa assim que para mim não entrava na minha cabeça. Porque eu era super tímida, eu era aquela que o professor tinha que falar, fala mais alto, não estou te ouvindo, fala mais alto. Eu sempre sentei na frente, porque, sabe, aquela coisa era baixinha, se eu sentasse uma cadeira para trás, eu já não enxergava nada, a pessoa cobria completamente a minha visão, sabe? Falava baixinho e tudo. E você vê como são as coisas, né? Deus meio que me jogava na fogueira, sabe, aquela coisa, você vai dar aula, você vai quebrar isso, cedo ou tarde você vai quebrar. E já estava trabalhando já há algum tempo, eu fiz um ano, porque eu era tecnóloga por formação, né? E aí eu fiz um ano de licenciatura, mas a minha intenção era mais para poder fazer mestrado, fazer stricto sensus, né? Então um ano a mais, aí eu teria 4 anos, então eu conseguiria fazer pós-graduação stricto sensu, no mestrado, né? Só que eu me apaixonei pela licenciatura, foi muito interessante, né? Assim, embora eu sempre continuei trabalhando na área de TI, mas todos os lugares que Deus me colocou, eu sempre apareceu alguma oportunidade para eu lecionar. Interessante, né? Ministrar, dar aula, né? Então, é muito interessante, né? E foi uma das primeiras coisas que eu pensei quando você me convidou para a live, eu meio que fiquei passando aqui um filme na minha cabeça, né? E eu acho muito bacana esse teu perfil de ajudar as pessoas a encontrar a sua vocação, encontrar o seu chamado, né? E eu fiquei passando esse filme na minha cabeça, porque para mim, naquela época, não tinha ainda uma visão muito, muito clara, né? Tanto é que o meu primeiro vestibular que eu prestei para cinema, só para ter uma ideia. Nossa! Eu gostava muito de filme, mas assim, eu gostava da parte de bastidores. Eu queria ser ou roteirista ou diretora, né? E tudo são peças, que nem eu te falei, né? São peças que parece que tá ali e você não vai usar por quebra-cabeça, sabe? Parece uma peça a mais, que tá ali e que não vai ter serventia. E aí o tempo vai passando e de repente você vai começando a entender como que aquela peça que tá ali solta se encaixa no restante do quebra-cabeça. Muito interessante. Cara, que legal, meu. E aí, e essa paixão por livros aí, me fala? Gente, a Cris, eu não sei, ó, eu já vi bibliotecas, né? O pastor Joaquim, ele tá aqui vendo aqui. Ah, o Giba tá aqui também, vi que o Giba entrou. Acabei de ver entrando, Giba. Aí, Giba. Mano, que saudade de você, cara.
que saudade de É você, mano. verdade, é verdade. É. Entrou o Nando Moreno também, o Nando é doutor, É. Tem um pessoal advogado, da minha igreja que eu vi que entrou aqui também, a né? Beth, a Duda. Tem o pessoal também, a Gente, Letícia, que trabalhou comigo na IBM, também está aí. Muito legal, olha, muito legal. olha aí. Ô, Letícia, fala aí se a Cris é uma boa funcionária. Porque a aluna, meu, igual ela, não dava raiva. A gente ficava disputando lá quem tirava a nota melhor, né, Cris? Que O isso, pessoal que da isso. sala, ontem nós fizemos uma live com a Bruna, Eu né? Foi vi, eu muito vi. legal. Uhum. Eu E não consegui quem assistir assistiu ao a vivo, live mas... de ontem, quem assistiu a live de ontem, a Cris é da mesma igreja que a Bruna, só que a Cris é de Isso. Guarulhos, né, Cris? Exatamente, exatamente. Somos É, da Igreja Cristã da Família, a Bruna é da Vila Mariana e eu sou de Guarulhos. tá mais perto de nós aqui. Que E, isso. e a Cris, meu, e aí tudo a gente falava de leitura, tá? Eu achava que eu gostava de ler, né? Até conhecer a Cris e conhecer outros ali no Betel. Meu, os caras, eles comem livro, não é possível. E aí eu só conhecia, Cris, a biblioteca do pastor Joaquim, que é meu pastor. Uhum. Nós vamos fazer a mudança da casa. Ele mudou de casa, meu Deus do céu, eu É. nunca vi tanto livro na minha vida. E aí, e ainda tinha muitos livros ainda que tá guardado, né? Tá em outros lugares. Uhum. Então, você vê as. Ó, o pastor Áquila. Pastor Áquila. É o Áquila, né? O pastor Áquila Montan, que fez com a gente. Ó, a Gina está falando que a Cris é muito inteligente. Ai, que isso, Eu gente. conheço essa pessoa. Que E isso. aí, ô Cris, quanto mais ou menos tem sua biblioteca? Olha, vou ser sincero, não tenho ideia. Porque, assim, livro, você tem um livro impresso, você tem uma limitação física, né? Então, a maioria dos meus Uhum. livros estão lá na casa dos meus pais, porque não tem nem condição de eu ter aqui no meu apartamento. O apartamento é pequeno, então eu trouxe só os mais queridos. Mas depois que eu comecei com esse negócio de Kindle, olha, eu vou te falar, assim, você sabe que a Amazon tem muito livro gratuito, tudo, e eu, assim, passou gratuito, dou uma lidinha, se achar que interessa, eu compro, eu adquiro, né? É gratuito, né? Você não compra, você adquire. Mas, olha, eu tô com mais de 5 mil livros na Amazon. Mas, assim, muitos gratuitos, sabe? Mas muita coisa interessante mesmo. Eu acho que até, não sei se você se lembra, teve um trabalho que a gente fez no Betel, que eu comentei que tinha um livro falando sobre, defendendo, né, a ressurreição de Cristo historicamente, como um fato Sim, histórico, né? E sim. o principal livro que é reconhecido hoje como uma referência, né, nesse assunto, que é do Licona e do Habermas, que é em inglês, né, não tem tradução portuguesa, é The Case for the Resurrection of Christ, né, ou seria Em Defesa da Ressurreição de Cristo, né. Uhum. E esse livro eu tinha na minha biblioteca, e eu fui puxar lá, eu adquiri com preço zero, quer dizer, foi algum livro que eu vi aí uma promoção, sabe, zero, você olha, vou pegar, né, não custa nada. E depois eu descobri hoje, só para você ter uma ideia, tá em torno de 80, 90 reais esse livro, né? Nossa. Então tem muito livro assim, eu dou uma olhada, vejo, leio ali do que se trata, se posso não conhecer o autor, tal, mas eu pego, porque de repente você vai lá na frente e vai descobrir que é um tremendo autor, que é né, um livro muito bom, e para não perder a oportunidade, né? O meu pastor acabou de entrar também, pastor Marcos, a esposa dele também já está aí, a Beth. Ô, Que legal, pastores, pessoal. sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Agora, Cris, agora tá os meus pastores e os seus pastores, agora a gente pode falar mais bobagem, né? Ô, Cris, me fala, e essa... Gente, para quem gosta de ler, né? Principalmente livro de autores cristãos, né? Uhum. Tem um cara que eu gosto demais, mas a Cris gosta muito mais dele, né? Que é um tal de C.S. Lewis, né? Nossa, ele é fera, viu? Ele é fera. É muito bacana. E é interessante que, assim, eu tive contato com o C.S. Lewis na praticamente a primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, que na época, é até engraçado, né? Porque o pessoal que pegou já a internet bombando, tudo, não tem nem noção o que era a vida antes da internet, a vida de quando você ia para os Estados Unidos, você não tinha como levar celular, porque o celular não pegava lá, né? Não era analógico, né? Então, e assim, eu fiz um contato via newsgroup, que não tinha ainda web, né? Muito ainda engatinhando. Tinha uma coisa chamada newsgroup, como se fosse um fórum, né? E eu me lembro que eu postei lá no fórum dizendo, olha, eu vou passar uma semana em Austin e eu queria conhecer uma igreja, né? Se alguém for da região e tal, puder me indicar.
E aí um rapaz me respondeu dizendo que ele morava em Austin e que ele, né, ficaria feliz, ele e a esposa, de me levarem na igreja deles, tudo, né? E assim, eu sempre fui meio paranoica, pra ser bem sincera, tá? Então o cara respondeu, eu fico meio assim, eu não sei não, hein? E ele falou que ele trabalhava na IBM, e eu não tinha mencionado que eu trabalhava na IBM, né? E ele falou que ele trabalhava na IBM. Eu peguei o nome dele, pesquisei, e de fato ele estava no diretório de funcionários. Então eu já vi, poxa, então é verdade o que ele falou, né? Então aí a gente começou a trocar figurinha, e aí eu falei pra ele, né, que eu também trabalhava na IBM e tal, combinamos, né? E eles me pegaram no aeroporto, foi muito legal, sabe? Ele, a esposa, os 2 filhos, me pegaram no aeroporto, tudo. E todos os dias, e naquela época eu não dirigia ainda. Então a minha ideia era ficar lá usando o táxi mesmo, né? E não dava para alugar carro, porque lá na região, pelo menos que eu fui, não tem ônibus, não tem assim transporte público. Ou você tem carro, ou você usa transporte, o táxi, né, na época. E a esposa dele, todo dia, foi um curso de 1 semana, né, eu cheguei lá acho que domingo de manhã, se não me engano, e fiquei até o outro domingo, né. Ela todo dia, no final da tarde, ela ia me buscar na IBM e ia passear comigo pela cidade. E um dos passeios, ela me levou numa livraria cristã. E na livraria cristã, ela me indicou o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. E ela falou, esse cara é muito, você vai gostar. Ela falou, você provavelmente vai querer os 7 livros, mas leva esse, você lê esse primeiro, né? Ela me mostrou depois a caixinha com a coleção inteira, né? Mas ela falou, compra só o primeiro e você, né, vê o que você acha. E depois que eu descobri, então, os livros não ficção dele, sabe, que eu gosto mais ainda, a ficção maravilhosa, mas os não ficção, para quem não leu nada, eu recomendo o Cristianismo Puro e Simples, que é, nossa, né, fenomenal, não é? Você vai lendo, só que assim, não é aquele livro para leitura dinâmica, para, né, não, é o livro para você ler devagar mesmo, e parar e pensar, e, sabe, mastigar, digerir aquilo que você está lendo, porque ele é muito profundo. E uma coisa que eu admiro muito no Lewis, que eu também admiro no Philip Yancey, que é outro cara que eu gosto muito, é a facilidade com que eles explicam conceitos extremamente complexos. Então o cara, assim, ele viaja, ele tem uma revelação, vamos dizer assim, uma iluminação, sabe, de alguma coisa, e ele explica com tal facilidade, que você vai lendo aquilo, você tem que parar e falar, uau, eu nunca tinha pensado nisso desse jeito, né? Eu gosto muito dele. Então, assim, uma recomendação para quem nunca leu nada, começa pelo Cristianismo Puro e Simples, e quem curte também ficção, eu também gosto muito de ficção, também fica aí a dica das Crônicas de Nárnia. Tem outros títulos também, né? Outro muito bom também que ele escreveu, que é uma ficção, mas é gênio, né? Genial do Lewis, é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Não sei se você chegou a ler. Também. É muito bom também. E ele é muito criativo, porque ele escreve, é uma ficção, porque ele simula uma comunicação entre 2 demônios. Um demônio master, vamos dizer, que é o tio, né? E um demônio que é o sobrinho dele, que está aprendendo agora a como desviar cristãos do seu caminho. Então, o demônio, né, mais experiente, manda a carta para o sobrinho para mostrar, para explicar como é que ele tem que fazer, as artimanhas que ele tem que fazer para enganar os cristãos, para tirar os cristãos do caminho, para, né, fazer os cristãos pecarem, esfriarem na fé. Então, para a gente é meio que uma lição ao contrário. E é incrível como você vai lendo e às vezes a gente se identifica com aquilo, uma situação que a gente está passando, que aí você percebe, você fala, meu Deus, isso daqui é a artimanha de Satanás, olha só. E a gente não percebe, né, a artimanha é essa, né? É não fazer parecer que a coisa é de fora, né? Nossa, tremendo, também é outro livro muito bom. Eu acho muito legal nesse livro aí que ele trata o cristão como o cliente, né? É verdade, é verdade. E a relação do cliente com a mãe dele, né? É isso, exatamente. Cara, exatamente. É uma sacada, assim, que é ficção, mas se você parar, né, para pensar como que foi, né, a criação, e principalmente hoje, né, a criação tem filhos aí que é daquela forma mesmo, né? Então, o pessoal que está nos assistindo aí, ó, quer uma boa dica de leitura, para começar, Evangelho Puro e Simples. É fantástico esse livro, fantástico. E depois do Lewis também vai para esse daí, Cartas de um Demônio ao Seu Aprendiz. De um Diabo. De um Diabo ao Seu Aprendiz. Isso, ao Seu Aprendiz. O título pode...
O título pode causar estranheza, exatamente, né? Mas é muito, muito bom mesmo. E assim, a gente tem que ler com atenção. Não é o tipo do livro que dá para... Você vai, tudo bem, você pode até pegar a história, mas a sutileza dos ensinamentos por trás daquele diálogo entre os demônios é impressionante, é muito profundo. Teve caso até... Real, né? Teve caso de eu não ler, eu não consegui nem terminar um capítulo inteiro numa lida, porque normalmente eu leio até um volume bom, né, para vamos dizer, cada sentada, né, que eu paro para ler. Mas esse, o Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, eu tinha momentos que eu parava para ficar refletindo mesmo, ficar pensando. Às vezes eu parava de ler mesmo e ficava pensando, ficava, sabe, refletindo naquilo, meditando naquilo. E às vezes era um trecho, uma página e meia, uma página, sabe, de tão profundo que era. Muito bom mesmo. É outra indicação aí, muito boa. Para quem gosta de Crônicas de Nárnia, né, que assistiu, eu ganhei o Crônicas de Nárnia, eu ganhei os 7 livros num volume só, né? Sim, que legal. E eu não parei ainda para ler ele, que eu quero parar para ler, assim, né? Ele está numa lista de leitura que eu estou fazendo aí. Então ele está um dos próximos aí. Mas eu quero muito assistir. Então, quem gosta de Crônicas de Nárnia, o filme, leia. Vai gostar mais dos livros. Dos livros do que do próprio filme, né? É muito mais detalhado. O filme também, eu acho que ele suaviza um pouco os elementos religiosos, né? Ele, embora até que ele não cortou, eu achei que eles iriam até cortar mais elementos. E às vezes até deixaram, que nem a referência quando os personagens de Nárnia chamam os humanos, né, os homens de filho de Adão e as mulheres de filhas de Eva, né? Eu achei que eles iam cortar isso, porque isso já meio que é um confronto à teoria da evolução, essa coisa toda, né? E eu achei que eles iam cortar, mas deixaram, legal. Mas eles tiraram alguns elementos, por exemplo, no Príncipe Caspian, tem uma cena, quando ele, depois, né, da batalha, quando eles vão andando pela cidade, que toda a cidade começa a cantar louvores, tudo, que eu acho muito linda aquela cena. E aquela cena simplesmente não existiu no filme, né? Que eu me lembro que eu fiquei até emocionada, né, lendo aquela cena, e a cena simplesmente não existiu. O filme é bom, todos os filmes são muito bons, eu gosto de todos eles, mas quando você for para o livro, você vai gostar mais, com certeza. É isso aí. Ô, Cris, tô muito feliz de ter vocês aqui, viu? Ter você, ter um pessoal, uma galera aí, né? Nos vendo aí, nos assistindo. É verdade, eu também, viu? E eu falei aqui, né, no começo, que você tem um blog, né? Sim. O blog, a Ju Carola tá falando, o livro te faz mergulhar de forma mais profunda na história. É isso aí, Ju, eu quero ler, eu quero mergulhar nisso daí, não. A Ju também é lá da minha igreja. Tô feliz de ver o pessoal aí conectado também, muito legal, viu? Eles estão querendo saber se a gente vai tratar você bem, né? Mas, ó, gente, a gente ficava horas conversando lá. A Cris me ajudou muito na questão do meu TCC e tal, né? A gente batia muita ideia, assim, né? A gente batia um papo muito legal. E a Cris vai me ajudar, né? Eu pedi para ela uma ajuda para mim publicar o meu livro, né, Cris? Eu tenho falado, estou trabalhando nele. Depois eu vou te mandar aí o manuscrito aí, né, para você dar uma olhada. Legal. E publicar essa parada aí que você ajudou, né? Ajudou a construir. Ó, o pastor Paulo tá falando que quer te entrevistar. Aí, ó. Ai, que legal, que legal. Ai, que bacana, viu? Fico feliz. Acrescenta ela lá lá no Instagram lá e chama ela lá no direct lá. A Cris, como diz a Genusa, né? Agora eu sei de quem que é, né? A fonte, né? Como diz a Genusa, a Cris é uma fofa. Isso pegou, viu? Isso pegou. O Instagram dela é Cris Ferreira JC. Tudo junto. Cris Ferreira JC. Ô, Cris, fala para nós, então, aí o que acontece? A Cris, como ela gosta de ler, vocês perceberam, né, que é uma leitora, né, assídua, né, ela teve que partir para essa questão, né, do livro, do e-book, né, ou do dispositivo de leitura, né, não é virtual, né, mas é um dispositivo digital. De leitura, né? Digital, isso. Isso.
por causa de falta de espaço, né, para os livros, né, Cris? Na verdade, eu comecei, foi um pouquinho diferente, Cine. Assim, falta de espaço foi o que me levou a comprar mais. Foi a coisa que, sabe, me levou a adquirir bastante. Mas foi interessante porque, assim, a primeira experiência que eu tive comprando livros digitais, porque, assim, eu viajava para os Estados Unidos a trabalho, né, umas 3 vezes ao ano, mais ou menos, né? E cada vez que eu voltava com um livro que não tinha mais onde pôr. Então, a primeira vez que eu fui, eu voltei com uma mala cheia de livros. Vocês não têm noção, eu mal conseguia levantar a mala para colocar na esteira. Vocês não têm noção. Ainda mais que não pagava, né? O livro não contava nos $500, né? Que a gente tem para poder entrar com importados, né? Livro não conta. Então, sem brincadeira. Não conta. Livro impresso, material, né? Livro e impressos, né? Revistas, tal, não conta naqueles $500. Nossa, eu não sabia disso. E se for assim, se for algum material de estudo, vamos supor que você tem um DVD de um curso, também não conta. Nossa, inclusive, eu nunca testei, mas há quem diga que nem o Kindle conta. Se você comprar um Kindle nos Estados Unidos, lógico, o que todo mundo recomenda porque foi uma decisão do STF. Então não é lei assim que você possa nomear, entendeu? Mas o que dizem se você for para os Estados Unidos e comprar um Kindle, o que você faz? Desembala ele, não entra com ele embala, desembala, e põe algum livro já nele lá. Porque quando você entrar, você mostra que é um dispositivo que você está usando para leitura, né? E que tem livros teus lá, eles entendem como. Aí aplica a mesma lei do livro para ele. Né? Então, mas aí contando, né, como tudo começou. Então, cada vez que eu viajava, eu trazia uma mala de livro, uma mala de livro, uma mala de livro. E aí a Amazon começou a vender os e-books para o Kindle, né? Lançou o Kindle, começou a vender e-books lá. Só que os e-books, né, para quem não sabe, dá para ler também, não precisa ser no Kindle. Você pode ler no celular, você pode ler no tablet, no próprio no computador, né, pela web. E aí adivinha, aquela minha coisa de ter que esperar a próxima viagem para eu comprar os livros, sumiu, desapareceu. Eu podia agora comprar o livro e alguns segundos depois ele estava no meu celular para ler, entendeu? Então foi assim que eu comecei, foi mais com a ansiedade de poder ler um livro logo. E aí depois, pronto, aí foi a facilidade, né, de não ter que armazenar, de poder carregar, que nem o meu Kindle tá aqui, ó, poder carregar uma biblioteca enorme num negocinho desse tamanho, que no começo eu lia no celular e lia no tablet. Aí eu acabei comprando o Kindle pela facilidade, né, de ler, a tela mais agradável para os olhos, tudo, né, você também conhece bem, né? Então foi mais esse motivo que me levou a comprar o Kindle, mas aí eu já consumia bastante e-book já nessa altura. E não é tão comum, né, o uso desses dispositivos, né? Quando que surgiu a ideia do blog, Cris? Olha, a ideia do blog surgiu quando eu trabalhava ainda na IBM. E assim, novamente, mais uma daquelas cenas, né, que o pessoal aí que nasceu, os millennials, não tem nem ideia que existia. Havia um tempo, né, algum tempo atrás, quando você acessava um site legal, bacana, que você gostava, para você guardar aquilo, você tinha que imprimir. Né, o jeito que todo mundo conhecia era assim, né, você imprimia a página e guardava lá a página impressa, né, para você referenciar tudo. Aí passa-se o tempo, né, começam a aparecer outros recursos, né? Você, por exemplo, uma das primeiras coisas para mim que foi uau, foi a impressora virtual. Você poder mandar imprimir algo e ele criar um arquivo PDF no teu computador, ao invés de ter que imprimir no papel, né? E o que acontece? Muita gente não sabe disso, hein? É verdade, dá para fazer, é muito legal. E na época, então eu trabalhava, né, tinha muitos colegas e a gente viajava muito, aqui no Brasil mesmo, né, a gente viajava muito, tal. Então aquela coisa, você vai levar o material, você tinha que levar, né, manual, tal, aquela coisa toda. E o pessoal imprimia, sabe, as dicas, manual, levava tudo impresso. E eu olhava aquilo e falava, gente, mas eu falava até para os colegas, né, eu falava, mas leva o PDF, leva... Ah, não, mas o PDF, como é que eu vou achar o que eu quero? Aqui eu estou acostumado a manusear, eu acho mais fácil. E eu, sabe, ficava na cabeça, eu falava, caramba, tem tanta coisa legal, tanta coisa para, sabe, para economizar espaço, facilitar a busca, porque, por exemplo, eu achava muito mais fácil eu procurar num PDF uma palavra do que eu folhear para encontrar, né, a gente que trabalhava resolvendo o problema, então às vezes era uma mensagem de erro, era alguma coisa que você tinha que procurar lá no manual, o que aquilo significava.
Então era muito mais fácil você pegar, né, no computador, procurar pela palavra-chave, por um código, do que você ir folheando para encontrar lá a dica, né? E aí me deu essa ideia, eu falei, eu vou começar a escrever as dicas aí para o pessoal aprender, né? Não só, aí já estava uma altura que já tinha aplicativos como o Evernote, não sei se você conhece, que Sim, também é um aplicativo, né, para você guardar, né, informações. Então, você pode capturar páginas da web, você pode mandar fotos, arquivos PDF, tudo, e fica um grande repositório. E, por exemplo, você faz uma busca naquilo tudo, e você põe tags, você cria, na verdade, pastas, né, como se fossem pastas, coloca as coisas lá dentro, mas você pode procurar por palavras. Inclusive, se você tirar uma foto de alguma coisa impressa, ele consegue identificar as palavras naquela foto e você pode procurar pelas palavras que ele encontra dentro de uma foto também, né? Então é bem legal. Então, e são coisas assim, sabe, que facilitam tanto a vida, e foi essa a inspiração para eu criar o blog, para ajudar o pessoal, para mostrar, olha, pessoal, tem essas coisas aqui que você não precisa ficar carregando papel para cima e para baixo, sabe? Você pode, e daí que veio o nome, né, Vida Sem Papel, que a ideia era isso, né? Eu carrego, por exemplo, uma coisinha dessa daqui, que na verdade está me economizando aqui de carregar algumas toneladas de papel, né? Demais isso, né? Ô, Cris, um dos primeiros vídeos que eu fiz, né, primeiras lives que eu fiz, a ideia foi essa, né? Da gente passar esse isolamento aqui da melhor forma possível, né? Uhum. E uma das coisas que eu falei, né? O primeiro vídeo que eu fiz, na verdade, foi falando do pós-isolamento, né? Porque as pessoas estão muito focadas no isolamento, né? Uhum. E assim, tomando as devidas precauções, né? De saúde e tal, a gente vai passar por isso, né? Uhum. Então, uma coisa que eu tenho falado esse isolamento vai passar, né? Ele não vai ser para sempre, né? Não vai ser eterno, né? Sim. Não sei quanto tempo vai durar, mas ele vai passar. E a pergunta, né? A provocação que eu fiz foi essa. Do que você vai lembrar? Qual foi o seu feito nesse isolamento? O que você fez, né? O que você pode fazer que você vai se orgulhar quando acabar o isolamento, né? Uhum. Porque a pessoa não pode simplesmente falar assim, eu zerei La Casa de Papel. Pô, velho, é muito pouco, né? Nossa, no isolamento eu aproveitei para arrumar meu guarda-roupa. Uhum. Meu, você podia ter feito tanta coisa, né? É verdade. E essas coisas você faz normal, você pode fazer em qualquer dia da sua existência, né? Mas do que você vai lembrar quando acabar o isolamento? Quando chega daqui 2, 3 anos que você lembrar desses dias que nós ficamos em casa, do que você vai lembrar? Aí, ó, zerou, né? Eu também. Não posso nem falar mal. Mas não estou falando mal, não. Falando, você quer assistir? Assista. Mas pode ser que você procure fazer algo que seja produtivo, algo que você né, vai se orgulhar, que você possa... E aí, eu decidi duas coisas, né? Fazer duas coisas. Eu já tenho estudado muito, a gente não para de estudar, né, Cris? É verdade. E eu decidi ler um livro por semana e aprender inglês. Você sabe que... Olha, que legal. A gente sempre falou sobre isso. E eu fiz um curso um intensivão com o Mário Vergara, em que ele disse que para nós termos assim, conhecimento, ou o nosso inglês ser um intermediário e tal, a gente tem que conhecer de 7.000 a 10.000 palavras em inglês. Mas não é simplesmente só olhar e saber, é você estudar, conhecer a palavra, né? A aplicação dela, tal. E eu falei, cara, isso é demais, né? Aí eu falei, eu não sei quantas palavras eu sei em inglês. Eu sei que são poucas, né? E eu falei assim, tá aí, é uma coisa que eu vou fazer. E quando alguém me perguntar o que eu fiz no meu isolamento, eu vou dizer, eu aprendi inglês. Eu me dediquei a aprender as palavras em inglês, né? Eu não sei se eu vou falar. Eu quero um dia falar fluentemente, né? Assim como você, a Ana, né? E outros que eu conheço, né? Que não moram lá, né? Além de vocês terem ido lá muitas vezes, né? Mas vocês não moram lá, né? Então eu decidi isso. Eu falei assim, não, quando alguém me perguntar o que eu fiz no isolamento, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Do que eu vou me orgulhar, né?
Então, eu vou me orgulhar disso. Eu aprendi inglês. Legal. E eu li um livro por semana. Eu li Legal. tal livro, tal livro, tal livro, tal livro, né? Então, essa que é a ideia disso, é provocar mesmo. Você que está nos assistindo aí, sabe? Saia dessa zona de conforto aí, saia do sofá. Sei lá o que você tem que fazer, o que você vai fazer, mas faça alguma coisa que você se orgulhe. Que você se orgulhe de ter feito nessa quarentena. Que essa quarentena não foi inútil para você. Né? Que essa quarentena não foi um momento que foi infrutífero, né? Que foi improdutivo. Faça algo relevante para você, né? E aí, ô Cris, o que você tem feito nesses dias aí? Eu sei que ler é o de menos para ti, né? Então, mas você sabe que eu vou estranhar se você falar assim, não, eu não li nada esses dias, aí eu vou cair da cadeira aqui, né? Porque é interessante, assim, final do ano passado, esse ano, eu comecei, a saúde não estava muito boa, tanto é que eu até tranquei lá o Betel, né? E uma das coisas que, assim, que mais me afetam é justamente isso, a minha concentração cai. Então eu diminui um pouquinho do ritmo de leitura. Eu estava querendo ler, pelo menos, é o meu objetivo, assim, já de alguns anos, 2 livros por mês. Eu caí para 1 livro por mês, mais ou menos, mas eu estou querendo retomar. Mas 2 objetivos que eu queria, nesse período, aproveitar essa quarentena, primeiro, eu queria terminar de escrever o meu primeiro livro de ficção, que foi uma coisa também que Deus tem colocado muito no meu coração. Eu gosto muito de ficção cristã, e é uma coisa que a gente, aqui no Brasil, a gente quase não conhece, né? Quase não se divulga, quase não se fala, né? Lá nos Estados Unidos tem um mercado assim muito abundante, tem muita coisa boa, né? Aqui no Brasil, se você for falar, você vai lembrar do quê? Do Lewis, que a gente mencionou agora, né? Crônicas de Nárnia, Peregrino, né? Do Bunyan, algum outro clássico, talvez alguém que é mais fuçador conheça algum livro traduzido também, porque também autores assim a gente quase não conhece, e é uma coisa que eu gosto muito, até porque eu gosto de intercalar a leitura, sabe? Ao mesmo tempo, geralmente eu estou lendo um livro de ficção e um livro de não ficção, ao mesmo tempo, paralelo. Então eu vou trocando. Às vezes, quando o livro de ficção é bom, às vezes eu não consigo nem parar. Às vezes eu vou, né? Às vezes eu só vou parar quando terminar, né? Mas geralmente eu vou intercalando, porque aí eu leio um pouco do não ficção, porque geralmente é mais fácil de você processar, porque você está acompanhando a história, você vai pegando as lições, porque geralmente o livro de ficção cristã ele tem, né, lições ali naquela narrativa, ele vai te ensinando alguma coisa, vai te passando alguma lição, mas é mais fácil de deglutir. E aí eu passo para o não ficção, que geralmente é um pouquinho, você tem que dar uma atenção maior, às vezes até pôr a Bíblia do lado, dependendo do assunto, né, pegar a Bíblia do lado para acompanhar, para estudar, anotar, né. Então, geralmente eu gosto de ler 2, às vezes até 3. Às vezes eu leio 1 ficção e 2 não ficção, mas os 2 de não ficção de assuntos diferentes, sabe? Às vezes um técnico, por exemplo, vamos supor, de escrita ou de informática, e o outro cristão, né? E aí, né, Deus me tocou, eu estou querendo terminar, eu já escrevi um conto, cheguei a publicar, escrevi outros contos que eu não publiquei, mas eu tô com essa ideia para escrever um livro mesmo. Comecei já a rascunhar, já, né, delineei personagens, já delineei a estrutura da história, então eu estou precisando agora sentar. E aí é uma falha minha, que eu não consegui ainda me organizar, sabe, para ter aquele período, aquele momento de escrita sistemático, todo dia, você entendeu? Mas eu realmente estou me esforçando para ter essa disciplina, porque eu gostaria de, no final dessa quarentena, sabe, falar, poxa, eu terminei, tá aqui, ó, completado, né, vamos dizer, check, né, terminei de escrever o livro. E uma outra coisa também, que eu quero aproveitar essa quarentena, eu tô com um outro blog, que eu tô ali, sabe, já há algum tempo que eu quero trabalhar, isso também é uma coisa que Deus colocou no meu coração, que tá ardendo bastante, e também eu preciso de um tempo para finalizar, porque o site está praticamente pronto, já tem perfil nas redes sociais, e, sabe, e o nome do blog, vou até dar o spoiler aqui, exclusivo pro pessoal que está assistindo. Cristianismo Isso é exclusivo, Simples. Hein? Como é que vai ser? Cristianismo Simples. Inspirado pelo Cristianismo Puro e Simples do Lewis, porque assim, o foco do livro, que a gente também não chegou a comentar, o Lewis, quando ele escreveu sobre
as coisas, vamos dizer, o cerne do cristianismo. Então, o centro, né, o que é básico no cristianismo, que todas as vertentes cristãs concordam. Então, inclusive, ele submeteu o manuscrito dele para representantes da Igreja Católica, Metodista, Presbiteriana, Batista, então, todas as principais denominações, e todos concordaram naquilo que ele escreveu. Então, o cristianismo puro e simples vamos dizer assim, é o cerne, né? O principal que todo cristão concorda. E eu queria transportar isso... Né? Oi? São os fundamentos, né, do cristianismo. Exatamente. E a minha ideia era trabalhar isso nesse blog. Então, seria um blog realmente para cristãos iniciantes, sabe? Recém-convertidos, o pessoal que está querendo começar a aprender. Então, aquela coisa, sabe? Coisas básicas, princípios básicos. Então, por exemplo, que é um dos primeiros artigos que vai sair lá. O que significa Messias? O que significa a gente chamar Jesus de Messias, né? O que essa palavra significa? Né? Nossa, então, que legal. Então, dar esses conceitos e assim, evitar polêmicas. Eu, particularmente, por exemplo, você não vai encontrar lá, provavelmente, um debate sobre calvinismo e arminianismo. Eu posso até chegar no ponto de definir o que é cada um, mas não no sentido de, sabe, de chegar numa defesa ou num viés, assim, de defender alguma linha específica. Entendeu? Porque a ideia realmente seria apresentar o básico, né? Que é para aquele cristão iniciante mesmo. E eu acho que isso é legal, porque a pessoa, ela lê os 2 pontos, ou 3 pontos, né? Porque tem os morenistas também, e a pessoa tira a conclusão dela, né? Isso. Ela lê, ela tem uma base ali do que é um e o outro, e depois ela vai ter as dúvidas com os pastores, né? Com os seus líderes, né? Isso, exatamente. Eu acho, cara, que ideia, hein, Cris? Parabéns. Então, é que eu te falei, estava quase pronto, e tive alguns imprevistos aí entre a semana passada e essa semana, que senão, se bobear, eu estaria até lançando hoje aí. Mas se Deus quiser, aí não vai demorar muito, eu vou conseguir lançar, e aí a gente divulga aí nas redes sociais, né, vou gostar muito que vocês sigam aí o blog, mandem sugestões também, porque a ideia é essa, né? Seria realmente focando num público que está chegando agora na igreja, que está ouvindo aquelas palavras, sabe? Que a gente está tão acostumado a falar que a gente acha que todo mundo entende, não é? E aquelas expressões, ou então falar, né? Aquelas coisas que a gente está acostumado, que a gente já aprendeu, mas que a pessoa que está chegando agora fica ali meio perdido, né? Meio sem saber do que se trata. Conceitos, expressões, né? E também até, vamos dizer assim, que nem eu falei, eu não quero entrar em polêmica, mas, por exemplo, alguém chega e fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, então pelo menos eu tenho lá um texto, entendeu? Mostrando por que a Bíblia é a palavra de Deus. Posso não entrar na polêmica de apontar o dedo e falar quem falou isso, quem falou aquilo, mas pelo menos ali ter, entendeu? Alguma base ali para a pessoa ter uma noção por que quem desmente aquilo, quem discorda daquilo, está errado. Nossa, Cris, que ideia maravilhosa, hein? Legal, obrigada. Se tiver espaço lá, eu tenho certeza que tem muitos que gostariam de escrever lá. Eu sou um deles. Sim, com certeza. Eu sou um deles. Vou gostar muito. A Genusa também, eu já não sei se ela lembra, mas já convidei ela, porque essa ideia está na minha cabeça já faz um tempinho. Eu já tinha convidado ela também. Eu já sou mais cara de pau, já me jogo logo. Não, mas vai ser muito legal mesmo. Principalmente porque assim, eu estou querendo fazer também um canal no YouTube. E também, né, gostaria também de ter também o pessoal aí para ajudar também nesse sentido de conteúdo também para o canal. Nossa, pode contar comigo sempre. Legal. Obrigada, valeu. Fico muito feliz. Sempre. Né? E aí um vai ajudando o outro. Um vai ajudando o outro. Eu tô trabalhando no meu canal do YouTube também. E em breve aí eu tô para gravar uns vídeos aí com esse meu amigo que tá nos Estados Unidos. Ele criou um canal que chama... Eu até conversei com ele aqui também, o pessoal acompanhou aí. O nome dele é Fernando, né? Fernando Pereira. Ele tá em Massachusetts. E ele tá escrevendo lá sobre... Ele tá fazendo um canal sobre a verdade do cristianismo, né? As verdades do cristianismo. Então, o canal dele é João 832, né? E aí, essa semana, acho que amanhã a gente vai gravar um vídeo falar sobre discipulado. Depois nós vamos gravar outro vídeo falando sobre o coach cristão, né? O Christian Coaching. Porque está muito deturpada, né? Essa palavra, essa expressão. O pessoal tá,
falando sem conhecimento e atacando, né, muitas vezes injustamente, né? Então nós vamos colocar o que eu puder, né? A gente bateu um papo hoje à tarde aqui e o que eu puder ajudar, né? E esclarecer, né? Para quem se interessa, né? Por isso, para poder falar com conhecimento de causa, né? Conhecimento de causa. Cris, a gente tem muito mais legal. 5 minutos aí. Eu queria que você, se você puder, dar um toque aí. O que fazer nesse isolamento aí? Olha, eu pelo menos eu tô vendo muito conteúdo bacana. Até a Genusa comentou que ela assistiu 3 cultos num dia, né? E uma coisa que eu achei muito legal, que eu pelo menos eu tenho procurado fazer quando eu tenho possibilidade, a nossa igreja, né, a Igreja Cristã da Família, ela tem igrejas aqui em São Paulo e tem igrejas no Nordeste também. Então, uma coisa muito legal que eu falei, poxa, quando que eu ia poder participar de um culto lá com os irmãos de Teresina, sabe? Então, de repente, mas você pode assistir a live deles, lá no culto deles, sabe? Eu achei isso muito bacana, de conhecer outros irmãos. E não precisa nem ser da mesma denominação, sabe? Você ter essa curiosidade de conhecer só do pessoal que a gente segue, a gente já percebe que, domingo principalmente, o tanto de lives que entram ali no perfil, né, do Instagram, do Facebook. Então, assim, assistir, ter contato, ter essa noção de conhecer um pedacinho a mais do corpo de Cristo, que talvez você não teria oportunidade de conhecer, né? Porque não tem tempo, às vezes não tem condição mesmo financeira de sair viajando, mas que agora nós temos esse privilégio, né, de poder conhecer um pouquinho, ver o rostinho dos irmãos, né? Poder orar por eles, interceder por eles, sabe? Eu acho uma coisa bem bacana. E também estudar, gente. Eu sou meio Caxias, assim, sabe? Eu gosto mesmo de estudar. Então, incentivar o pessoal, poxa, tem tanta... Olha, hoje em dia, você pega qualquer assunto que você consegue imaginar, você encontra muita coisa boa de graça na internet. Muita coisa boa. E então eu tô pegando assim alguns assuntos, por exemplo, falei para você, estou estudando escrita, então estou procurando, sabe, construção de personagem, formas narrativas, agora fugiu o narrador mesmo, né? A primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, sabe, estrutura, tal. Então eu estou estudando porque eu quero produzir algo, eu quero escrever um livro. Então eu estou fazendo essa pesquisa, estudando. Tem alguns livros também que eu estou lendo. E, sabe, aquela coisa, pegar aquela coisa que você queria aprender a fazer e nunca teve tempo para parar para estudar, sabe? Desenhar também, é uma coisa que faz tempo que eu não faço, sabe? Falei, não, vou retomar agora, né, pegar de novo aí como hobby, né? Para desenhar, sabe? Então, fazer esse desafio aí pro pessoal, pegar alguma coisa que você sempre teve aquela, sabe, eu queria tanto aprender a fazer tal coisa, seja, sei lá, culinária, de repente você quer aprender a cozinhar um tipo específico de comida, né, ou, sei lá, qualquer coisa, jardinagem, como eu falei, desenho, alguma coisa que faça bem, né, que seja uma coisa para você ter um momento teu e para desenvolver, para manter a mente aprendendo. Porque eu acredito que a grande dificuldade, às vezes a pessoa tem dificuldade de aprender, porque a mente não está acostumada a aprender, né? Parou, ou, né, estagnou, então a gente precisa estar aprendendo o tempo todo. E isso, o Marcos da minha igreja, opa, comida. E isso, né, a gente mantendo a mente, sabe, desenvolvendo, ligando informações, tá? Isso é muito saudável, não é? E também ajuda em todas as áreas, né? Por mais que você, que nem eu dei o exemplo lá da culinária, vamos dizer que você queira aprender a cozinhar alguma coisa diferente. Só do fato de você estar se esforçando, memorizando, pensando, ligando as informações, você vai chegar no teu trabalho, você tem que aprender alguma coisa diferente, o teu cérebro já está mais preparado para pegar aquilo. Porque, olha, eu vou falar uma coisa, eu vejo que com essa pandemia, muito do perfil do trabalho vai mudar. Eu acho que os profissionais que vão tender a se destacar são os profissionais mais flexíveis e que pegam as coisas rápido, sabe? Que vão ter aquela facilidade de perceber alguma coisa nova, aprender aquilo, se virar para aprender aquilo sozinho. Então, aí também outra dica, né? De repente, a pessoa que está aí assistindo tem alguma coisa, olha, na área que está trabalhando, porque tem uma coisa que eu acho que
eu acho que você vai concordar comigo, Sinei. Trabalho, eu não vejo, acho que trabalho não é legal ser um peso. Eu sempre gostei de aprender coisas novas do meu trabalho. Você entendeu? Eu sempre gostei. Então, nosso tempo vai acabar, Cris. Ah, tá bom. Então fica a dica, aprenda.